O aumento desenfreado no número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais é hoje uma realidade em nosso país. Cada vez mais trabalhadores estão sendo vitimados pelos efeitos da superexploração no local de trabalho. Lucro é a palavra que, para empresários e órgãos do governo, vem antes de bem-estar, qualidade de vida, família e saúde. No Brasil, os dados oficiais sobre acidentes e doenças do trabalho estão longe de representar a realidade. O próprio INSS admite que os registros oficiais não refletem mais que 20% do quadro atual. Ainda assim, em 2002, foram registrados mais de 380 mil casos. Neste vídeo, vamos abordar a epidemia de doenças relacionadas ao trabalho que atingem os trabalhadores. Vamos conhecer histórias de pessoas que entraram nos seus empregos com saúde e vitalidade, mas que hoje são obrigadas a conviver com doenças que as incapacitam e as acompanharão até o resto de suas vidas. Essas pessoas sofrem com suas limitações físicas, o preconceito de quem não entende o problema e a humilhação que empresa e governo os obrigam a passar. Tudo isso porque no sistema capitalista o lucro vale mais que a vida. Em nossa região, convivemos de perto com a exploração e o drama de trabalhadores que são vítimas das doenças do trabalho. Esta situação é resultado direto do alto ritmo de produção e pressão que crescem a cada dia dentro das empresas. O número de trabalhadores, em contrapartida, diminui gradativamente. Em 1997, a GM produzia 37 carros por hora com 12 mil trabalhadores. Hoje, com 10 mil funcionários, a empresa produz 74 carros por hora. Na LG Philips, 1.700 trabalhadores garantiram a produção de 5 milhões e 800 mil cinescópios em 2003. Atualmente, são 1.500 trabalhadores e a empresa prevê a produção de 7 milhões de cinescópios em 2005. Hoje, um trabalhador faz o serviço de 2, 3 até 4 funcionários. Com tanta pressão, não é à toa que os casos de doença ocupacional sejam crescentes. Melquisedeque tem doença do trabalho. Funcionário da GM, ele sofre com fortes dores nos ombros e na coluna, que já lhe tiraram sono por muitas noites. O senhor falava com ele? Pegava uma ponteadeira, pegava a ponteadeira aqui. Aí você pegava já aqui. Uma hora você tinha que voltar. Outra hora você tinha que tirar. Outra hora você tinha que pegar por baixo dela. É muito repetitivo esse negócio aí. Tem que virar de um lado, tem que pegar de baixo. É uma posição que, olha, é muito ruim. A gente vai no médico da empresa, né? Aí eu volto no médico da empresa. Eu falei, doutor, eu tô com isso, com aquilo, uma dor muito forte. Aí ele falou assim, essa dor aí deve ser muscular. Aí vai da, antigamente era a Voltaren. Hoje é Profenite, né? Voltaren e sessão. Voltaren e sessão. Então, ficava naquele ponto. Francisco também tem doença relacionada ao trabalho, adquirida na LG Philips. A sua coluna mexia tudo. O senhor sentia dor depois disso? Como que era? Sentia dor e adormece a perna também, porque você ficava muito tempo fazendo peso numa perna só. E virava, a sua coluna virava toda assim, ó, você ficava desse jeito, dançando assim. E a coluna arregaçava mesmo. A dor eu consegui, depois de uns 3, 4 anos eu comecei a sentir dor já. Aí eu ia na enfermaria, tomava um remedinho, eles falavam que era dor muscular, né? Rosinalva sempre foi uma das mais dedicadas funcionárias da Volex, em Jacareí. Mas as péssimas condições ergonômicas na fábrica e a alta velocidade da linha de produção também a lesionaram. Eu tinha muito prazer em trabalhar, entendeu? Eu morava num quartinho pequeno com meu pai, só cabia 2 caminhos de solteiro, um fogãozinho de 2 bocas, então eu vivia praticamente na Volex. Eu trabalhava à noite até as 6h30 da manhã, mas quase todos os dias, 8 horas, eu já estava na Volex. Direto, movimentos repetitivos, sem ter posição onde escorar os braços, né? Então eu ficava o tempo todo assim, pegava o alicate, de mais ou menos meio quilo, que era tudo pesado, tesourão, tudo muito pesado, ferramenta ruim. E o movimento inteiro assim.
com hora extra e tudo, né? Estes são apenas 3 exemplos dos efeitos do alto ritmo da produção e da reestruturação produtiva sobre a saúde do trabalhador. Mas as empresas não têm feito seus trabalhadores adoecerem apenas por conta de processos repetitivos e de alta velocidade nas linhas de produção. Outros fatores também lesionam, como condições ergonômicas desfavoráveis, altos níveis de calor e ruído, exposição inadequada a substâncias químicas, assédio moral e a pressão da chefia. Na Embraer e Sobraer, por exemplo, cresce o número de companheiros que literalmente sentem na pele os efeitos da exposição a produtos químicos. Luiz Márcio Xavier acabou adquirindo dermatite de contato pela exposição a metil. Aí você tinha que fazer a furação ali, tá? A gente usava luva, com certeza usava luva, tá? Usava luva, tudo. Só que é o seguinte, o metil é um produto volátil, tá? Você tanto faz, você tá com a luva ou não, você tá inalando ele do mesmo jeito. Ele tá vindo na sua pele, então não tem como você evitar. E tem um outro grande problema até dessa luva até que a gente usava, acabava sendo prejudicial a você. Porque você usava a luva e você tava furando, tá? Aí na hora de você fazer a limpeza, era quando tinha os pinos, tá? Você estava limpava letal com metil. Só que a luva perfurava nos pinos, tá? Porque tinha parte de corte lá, resto de rebarba de material. Ela furava, aí você usava o metil limpando ali e tal. O metil penetrava por dentro da luva. A hora que você tirava a luva, era pior, sua mão estava até branca, sabe? As doenças do trabalho impõem aos trabalhadores não só dores físicas, mas também dores psicológicas, que podem ser ainda mais cruéis. Olha, eu tenho uma opinião que eu compartilho, inclusive, com muitos escritores franceses que têm publicado sobre a questão da LER, sobre a questão da ergonomia. E a minha opinião, a opinião que eu tenho formada sobre isso, é que nós chegamos no clímax da superexploração. Hoje, nós vivemos um momento de hiperexploração dos trabalhadores, não é? Quando, por exemplo, a gente tem hoje fala em 8 horas de trabalho, até um tempo atrás, 8 horas de trabalho estava embutido o tempinho de fumar um cigarrinho, de ir no banheiro, de bater um papinho aqui e ali. Hoje, 8 horas de trabalho, mais 2 ou 3 horas extras por dia, que muitos trabalhadores estão fazendo, então 11 horas de trabalho significam 11 horas trabalhadas. E como se não bastasse isso, ou seja, a exploração total do tempo físico, da pessoa fisicamente ter que estar fazendo uma atividade, hoje eu entendo que atendendo os pacientes, ouvindo sobre a dor deles, a dor da vida deles, entendo que a exploração também ela é muito grande no nível mental, no nível psíquico. Hoje se faz uma verdadeira, na minha opinião, né? E é um direito de opinião do nosso país, está contido na Constituição que nós temos o direito à opinião. Na minha opinião pessoal, se faz uma lavagem cerebral nos locais de trabalho. Com esses programas de 5S, de qualidade total, né? De todo mundo dando risadinha quando está feliz aqui ou ali. Eu atendo as pessoas diariamente e vejo. Quando elas são demitidas, aí elas contam tudo o que elas sentem na realidade. As empresas são interessantes, elas têm uma política de sedução muito grande com o trabalhador, né? Então, se fala muito em qualidade de vida, se fala muito em responsabilidade social, né? E para dentro, a realidade é uma outra, né? E o que é interessante, quando a gente vai observar quem são os assediados, não são os malandros, não são os que fazem corpo mole, são exatamente o contrário. São aqueles trabalhadores que têm um espírito, uma identificação muito grande, essa fusão que eu falei anteriormente, muito grande com a própria empresa. As cobranças exageradas, ou seja, aquele tudo para ontem, sabe? Como se diz, o meu chefe pede tudo para ontem, excesso de hora extra, medo de perder o emprego, tudo isso faz com que esses problemas acabem, aqueles problemas que originalmente começaram lá nos dispositivos de formas anti-ergonômicas, de uma organização disposta de uma forma não muito adequada, acaba somando-se a essas outras condições, a esses outros fatores e tornando uma bola de neve que vai crescendo. Acho que o que falta no ambiente de trabalho é respeito ao outro. É considerar um outro como um ser humano de direitos, né? Um ser humano que deve ser tratado condignamente, ser tratado com ética, ser tratado com respeito.
A condição do trabalhador, na minha opinião, beira a condição de um escravo que não tem opção, tem que se submeter àquele trabalho horrível. E os locais de trabalho hoje, em geral, tem muito lugar de trabalho ruim, que não dá, a pessoa só vai trabalhar mesmo porque ela está desesperada para não perder o emprego. Então, eu acho que a gente, mais uma vez, precisa espalhar essa discussão que não existe gente de primeira classe, gente de segunda classe, que todos nós somos seres humanos nobres e que merecemos respeito. Porque a minha vivência hoje me oportuniza a possibilidade de falar que os trabalhadores que eu atendo, segundo o discurso que eu ouço, não estão sendo respeitados. Os efeitos das doenças do trabalho na vida das pessoas são devastadores. Nada mais volta a ser como antes para o trabalhador, sua família e amigos. Tem dia que eu saio daqui para ir trabalhar, minha esposa tem que fazer massagem nas minhas costas, passar aquele catafrangel, que é para me aguentar, senão eu não aguento. E tomo remédio direto. Os copos aqui, eu pego o copo também, quebra. 25 anos que eu vou fazer de casado agora em agosto, né? E eu tinha uns copos aí que eu ganhei, né? De casamento, e só tem um. O resto eu quebrei tudo. Eu pego assim, às vezes eu tô ponhando café com leite assim, pego assim, quando eu penso que não, cai no chão. Eu tenho muita dificuldade em tudo, até em andar no ônibus na cidade. Quando os bancos estão tudo ocupados, eu vim em pé. Me machuco, sabe? Eu tenho dificuldade para tudo. Tudo na minha vida hoje em dia eu tenho dificuldade. Para escrever eu tenho dificuldade. Meu sonho de fazer uma faculdade já era, porque eu não consigo mais escrever. Até para amamentar ele nunca teve o prazer de ser amamentado no meu colo. Eu sempre amamentei ele, eu deitada. Eu deitava e dava mamar para ele. Mas ele nunca teve o prazer de ser uma criança normal. Uma criança que a mãe joga para cima, que beija, que corre com a criança. Ele nunca teve esse prazer de brincar com ele, normal. Hoje eu tô com um grande problema, tá? Eu tô fazendo tratamento ainda com a alergista, tá? Inclusive eu tive uma crise alérgica esses dias agora, mesmo afastado há 2 anos e pouco, a minha sensibilidade a produto químico hoje está grande, tá? Hoje até o cheiro de poeira tá fazendo mal para mim, é uma grama, é perfume, qualquer coisa tá dando crise alérgica hoje, tá? A sensibilidade aumentou muito, tá? Hoje eu até tenho uma limitação, sol, eu não posso sair no sol sem protetor solar. Protetor solar todo mundo tem que usar, mas no meu caso eu tenho que usar constantemente e não posso esquecer. Você pode ver que a minha pele é toda avermelhada hoje, tá? Dependendo do dia fica super vermelha essa região assim, ó. Porque a pessoa que me vê assim, né, forte assim, a pessoa pensa que eu sou normal, né? Pensa que eu não tenho nada, mas só eu que sinto a dor. Quem me vê assim, por exemplo, eu vou num médico aí e falo pra ele, ele dá risada na minha cara, pensa que eu não tenho nada. Né? Porque quando é outra doença que você é cortado, né, você fica bem torto aí, a pessoa, você vai no médico, o médico já vê, né? Mas nesse problema aqui não, porque é escondido, ninguém vê. Só a pessoa mesmo que sabe o que sente. E o mais difícil é que a LER, o que mais dói é a invisibilidade da LER. Você já tem a dor física, você mostra através de exames que você tem a doença, mas quando você tem LER, você é muito cobrada pela sociedade, até mesmo pela tua família. Como pode uma moça tão nova como você, nem parece que você é doente. Então você começa realmente a desenvolver, né, inconscientemente até, que você tem que parecer doente. E se você acreditar nisso, você vai acabar realmente ficando muito doente. Então você tem que começar para a tua família, que você está em casa, mas você não pode lavar uma louça. Então começa nos afazeres domésticos, vai te atrapalhar, na tua vida pessoal vai te atrapalhar em tudo que você vai fazer. Ao chegar na família com essa história, o primeiro momento, a família escuta. O segundo, a família escuta. O terceiro, a família não sabe o que fazer. O quarto, peraí, para de pensar nisso. Mas não é simples parar de pensar. Porque o que tem aí em jogo é algo muito importante, que é difícil quem está fora entender. É a dignidade, é a honra, é a identidade daquele trabalhador. Então, para quem está fora, até no sentido assim, para de pensar nisso, faz uma outra coisa,
é uma forma de ajudar, mas para quem está sofrendo, não resolve. Outra realidade cada vez mais comum nas empresas é o assédio moral, que é uma das maiores violências contra o trabalhador, principalmente o lesionado. Trata-se da repetição de situações humilhantes e constrangedoras impostas ao trabalhador durante a sua jornada de trabalho. Assédio moral é quando você tem uma conduta abusiva, um desrespeito, quando você tem uma situação de humilhação dentro de uma relação entre o superior hierárquico e o seu subordinado. E essa relação, ela se caracteriza por uma relação em que falta a ética, em que falta o respeito, eu diria até que é uma relação desumana. O outro é um nada, o outro tem que obedecer, tem que baixar a cabeça, tem que aceitar e tem que fazer. E se o outro, por algum motivo, sempre que ocorre o assédio moral, há um evento que inaugura. E o evento fundamental no assédio é diminuir a produtividade. Por isso, os lesionados, como você diz, são aqueles que mais são candidatos ou são vítimas, né, do assédio moral. No caso, LER, lesões por esforços repetitivos, ou mesmo acidentes em que envolva as mãos. Se você quiser relatar isso aí, até a empresa fez uma proposta para mim que seria que eu trabalhasse na jardinagem, tá? Aí até a médica foi contra, tá? Porque por causa do problema da pele, do sol, tudo. Aí a proposta da empresa que estava atual até no Ministério do Trabalho é que eu trabalhasse de jardineiro das 10 da noite às 6 da manhã, tá? Eu acho que isso aí já diz tudo, né? O que a empresa quer fazer com a gente, tá? Lá dentro, nós é braço curto. Eles falam logo, braço curto. Não serve para nada. Então, isso aí, olha, tem gente que não aguenta. Chega nesse PDV, vai lá, faz acordo, vai embora. Porque eles não aguentam pressão, porque é pressão. Aí no outro dia, logo cedo, quando eu voltei, o senhor William, né, ele era o gerente geral da empresa, me levou em São José dos Campos para fazer uma ultrassom no braço. Ele me levou em São José dos Campos. E da fábrica até São José dos Campos, ele foi bem devagarzinho no caminho. Daqui de Jacareí até São José dos Campos, ele foi comigo e conversando, falando que também teve essa doença, que ele trabalhava na Erics, e pediu conta, que eu fazendo isso, eu estava fazendo uma coisa certa, que eu pedisse demissão, que depois, quando eu melhorasse, eles me chamavam de volta. E no outro dia, quando eu fui para vôlei, tudo era diferente. Ninguém conversava mais comigo. Eu era totalmente discriminada lá dentro, como se eu tivesse com uma doença contagiosa. Alguns autores até dizem que o assédio moral é uma estratégia que lembra muito o genocídio. Que você vai destruindo o outro aos poucos. E a Marie France diz que o assédio moral é um crime quase perfeito, em que quando existe um acidente, você deixa marcas de sangue numa máquina, e na questão do assédio moral, você não tem qualquer marca de sangue. Quer dizer, quando uma pessoa suicida-se ou tenta o suicídio, a responsabilidade passa a ser dela, e não da empresa, né, que foi o responsável por aquele ambiente que degradou, não só degradou aquela pessoa que foi assediada, mas degradou as próprias relações. Nós temos casos, inclusive, de trabalhadores portadores de estabilidade e que não suportavam mais ficar na empresa. Tamanho o assédio moral, tamanho a pressão psicológica que sofriam, eles buscavam de alguma forma um desligamento daquilo, sabendo que o retorno ao mercado de trabalho com aquela lesão, com a perda às vezes de função de um determinado membro, ia ser extremamente complicado, para não dizer impossível. Casos sérios mesmo, os casos mais sérios, acarretam isso. Uma dificuldade de trabalhar, daí porque nós insistimos, a norma coletiva dos metalúrgicos da base de São José dos Campos, ela tem que ser generalizada. Porque algumas decisões judiciais falam, não, a lei federal já prevê uma estabilidade e essa estabilidade é de 1 ano. Essa estabilidade é insuficiente. Essa estabilidade, na verdade, é um paliativo que afronta a saúde e a necessidade do trabalhador. Ora, se ele não tem mais condição de trabalhar, e se ele está incapacitado para o trabalho, 1 ano de estabilidade é um ultraje, né, à própria saúde dele. Quer dizer que ele vai ser jogado no desemprego, um desemprego irreversível, no período de 12 meses.
O INSS cumpre um papel lamentável no caso dos trabalhadores lesionados. Os médicos peritos são orientados a negar o reconhecimento da doença como relacionada ao trabalho. Assim, o trabalhador, já fragilizado por causa de sua doença, ainda é humilhado pelo órgão do governo que teria de zelar por sua saúde. Os médicos chegavam lá, o que eles chegavam lá, o que você tem? Eu estou com isso. Olha, espera lá fora. Você perguntava, né? Nada. Olha, do jeito que... Olha, tinha médico que a gente entrava, e ele estava de cabeça baixa escrevendo. Aí ele perguntava as coisas para nós, de cabeça baixa mesmo, nós um dia falou, pode esperar lá fora. Você ficou esperando lá fora, quando chegar lá fora está de alta. Não pergunta o que você tem, não põe a mão em você, não pede exame, não pede nada, só vai descartando. Eu era rejeitada no NPS também. Você está pensando o quê? Os peritos me tratavam mal também lá. Como que Você já está morta dessa idade, menina? Está morta dessa idade? Você falava, né? Ele escreveu no papel meu lá, naquele papel que a gente pega da perícia lá de alta, ou que a gente leva para a fábrica lá, né? Aí ele escreveu naquele papel lá, eu me lembro até hoje, como resolver dermatite ocupacional, afastado há mais ou menos 1 ano, tá? Aí eu falei, pô, como o cara me coloca que eu tenho uma dermatite ocupacional e ele não quer resolver? Se ele admite que eu tenho uma dermatite ocupacional, ele mesmo tinha que resolver, tá? Aí eu comecei a luta contra o INSS lá. Ó, se eles sabem que é uma doença ocupacional, por que não muda o benefício? Eu ouço muito o que acontece aí, eu ouço os comentários do tipo, os trabalhadores querem se aproveitar, é muito fácil se afastar, ganhar no mole, coisas desse tipo. E eu não ouço os peritos se indignarem com as condições de trabalho nas fábricas. Os peritos dizerem, nós precisamos entrar naquela fábrica e parar, fazer aquele patrão, aquele empresário, parar de lesar jovem de 20, 21 anos. Isso eu nunca ouvi por parte dos peritos. Agora, dizer, culpabilizar trabalhador fraco, pobre, que não tem reação na frente de um médico, isso eu ouço cotidianamente os nossos trabalhadores dizerem. Agora tem um sistema novo no INSS, que é o SAB, né, que é informatizado. O computador mandou eu lhe dar alta. Eu fui perito, isso não existe. Nós temos hoje, por parte do órgão do governo, uma postura de, se não de omissão, praticamente de conivência com as empresas que desenvolvem ritmos produtivos intensos e acabam provocando essas epidemias. Ao invés de fazer um papel fiscalizador, um papel inibidor, acaba sendo, na prática, conivente com esse desmando empresarial aí, que não tem, hoje não existem políticas de prevenção e o patronato se recusa a discutir a redução de jornada de trabalho justamente em função de produtividade, que é a palavra mágica para atrair a doença profissional, porque na medida em que os ritmos são intensificados, que se exige mais produtividade, o que acontece? Ocorrem as doenças profissionais. Então, nesse círculo vicioso, o papel que o Estado joga através do INSS é extremamente negativo. É escandaloso isso, porque não é episódico, não é que se identificou um médico que tem atividades junto ao INSS e que simultaneamente trabalha para a empresa. São vários que fazem esse tipo de acúmulo de serviços. Isso é mais que moral, né? Isso, eu diria assim, ultrapassa o plano da ética médica e invade o papel do Estado na sociedade. Quer dizer, se é para o Estado fazer esse papel de respaldo de situações irregulares, né, que existe a lei, o Estado deveria ser o garantidor da lei. Não, ele é o fraudador da lei, porque é isso que tem acontecido. A gente precisa falar com todas as letras. Apresentamos por último a história de José Antônio da Silva Neto, por ser um caso emblemático. Técnico em Química, José Antônio entrou na Tonoli em Jacareí em 1998. Mas depois de 1 ano de trabalho, já começou a sentir os efeitos do contato direto com o chumbo
adquiriu o saturnismo, a doença do chumbo. Eu tinha diversas funções. Eu tinha uma que era de limpar o chumbo. Quando o chumbo saía líquido assim, ele caía na lingoteira, tinha que tirar por cima assim, bem quente, se queimava todo. E tinha lá na frente, quando a lingoteira saía, ela virava o chumbo, ficava uma rebarba no chumbo, eu tinha que pegar uma foice e rebarbar com a foice assim, tirar assim, cortar. É bem pesado, né? Pesado e quente. Então era uma pressão, era corrido mesmo. A partir daí, sua vida virou um inferno. Perdeu 14 quilos, passou a sofrer de impotência sexual, se separou da esposa e foi ficando cada vez mais fraco. Submetido a 7 cirurgias, as dores não pararam de lhe atormentar. Pelo contrário. O drama de José Antônio não parou por aí. Com o fechamento da fábrica por questões ambientais, ele não conseguia mais pagar o aluguel. Arrumou uma casa numa área afastada de Santa Branca, longe de tudo, sem energia elétrica e sem dignidade. O que eu tenho que comer aqui é só isso, um saco de arroz que eu comprei, um feijão que a gente colhemos aqui, feijão com abóbora, tá quentinho, feijão com abóbora. Eu tenho arroz com miojo lame, que é só, e tenho miojo lame. José Antônio ainda teve o benefício negado pelo INSS, que apesar de tudo, o considerou apto a voltar ao trabalho. Dói muito, viu? Isso é o que me incomoda, a dor. Eu não consigo, eu tô carpindo assim, eu tenho que parar, porque a dor vem, uma dor terrível que eu tenho que parar. O médico acha que eu tô bom, acha que não, dá para andar, dá para trabalhar, só que não tô conseguindo, não fazer mais nada. Aí eu sinto derrotado, acabado, amargurado, e fiquei impotente, né, para resolver os problemas. Perdi a vontade até de viver, muitas vezes até comecei a beber, me embriaguei. Hoje, por uma hora que eu parei, falei, não vou isso não, que eu fiquei com os filhos, tinha a responsabilidade de criar meus filhos, eu vou criar. E vai ter que criar na enxada, assim. Porque nem emprego não arrumo mais mesmo, pela idade. Porque eu trabalhava assim, minha profissão eu trabalho com tratamento químico, tratamento biológico, não consegui arrumar mais. Eu estou aqui, vivo da roça. A história de José Antônio ilustra até que ponto a superexploração das empresas atinge a classe trabalhadora, podendo destruir vidas. Contra esta situação, é preciso que todos os trabalhadores se mobilizem e lutem por melhores condições de trabalho, em defesa da sua saúde, segurança e direitos. Tem muita gente adoecendo porque a superexploração no trabalho hoje é muito grande e se as pessoas não se organizarem e não tomarem para si o rumo dessas coisas, a coisa vai piorar mais ainda, porque individualmente, lutando, e eu falo isso com os meus pacientes, eu comento muito isso com eles, olha, se você sozinho quiser enfrentar a fábrica, quiser enfrentar não sei quem, parta do princípio que você já perdeu. A luta pela manutenção da cláusula, que garante estabilidade ao trabalhador portador de doença ocupacional, deve ser uma luta constante de todos os trabalhadores. É preciso lutar também contra os ataques do governo, que quer aprovar as reformas sindical e trabalhista, que vão acabar com direitos históricos, como o 13º, a multa de 40% do FGTS, férias e licença maternidade. Com o caminho aberto, os patrões vão atacar ainda mais os direitos e os trabalhadores lesionados serão os mais prejudicados. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região está à frente de uma grande campanha contra as doenças ocupacionais. Some-se à nossa luta e entre em contato conosco.